Vamos falar sobre a insuficiência adrenal primária, conhecida também como doença de Addison. Nosso grupo é composto por Josimeire Barbosa, Júlia Barbosa, Marla Carvalho e Roger Anjos. Essa doença foi denominada doença de Addison, pois ela foi descrita pelo médico inglês Thomas Addison. A doença de Addison corresponde a uma insuficiência do córtex da glândula adrenal em produzir os hormônios cortisol e aldosterona em quantidades necessárias para o organismo. Com relação à etiologia da doença de Addison, podemos afirmar que 20% dos casos correspondem a causas infecciosas, principalmente por fungos sistêmicos, como paracoccidioides ou histoplasmose, e causas bacterianas, como tuberculose. Esses parasitas gostam da glândula adrenal, pois ela produz muito cortisol dentro da glândula. É como se fosse um local que tem uma proteção contra mecanismos de defesa deles. No caso, é como se fosse um local onde tem proteção contra os mecanismos de defesa dos parasitas. 70% dos casos são por causas idiopáticas e que apresentam uma síndrome poliglandular autoimune. O indivíduo tem várias glândulas comprometidas, elas deixam de produzir os hormônios nas quantidades corretas e, na maioria das vezes, mais de uma glândula está comprometida. 10% dos casos são por outras causas, como hemorragia das glândulas adrenais, metástase para essas glândulas, no caso, carcinoma de pulmão, rim e mama, sarcoidoses, amiloidose e causas genéticas como hiperplasia adrenal congênita. Existem outras doenças autoimunes associadas à doença de Addison, como a insuficiência poliglandular tipo 1 e tipo 2. A insuficiência poliglandular tipo 1 geralmente ocorre na infância e pode ter associação com hipoparatireoidismo, hipogonadismo hipergonadotrófico, que é a falência dos ovários nas mulheres e testículos nos homens, anemia megaloblástica, gastrite atrófica autoimune, infecção crônica por cândida, hepatite autoimune e calvície, raramente, não é sempre que acontece calvície. Já na insuficiência poliglandular tipo 2, ocorre a tireoidite de Hashimoto, que leva ao hipotireoidismo primário, diabetes tipo 1, vitiligo e hipogonadismo hipergonadotrófico. Dados epidemiológicos da doença de Addison. De acordo com os dados epidemiológicos dessa doença, ela é considerada uma patologia rara, apresentando aí uma incidência de 0,8 casos a cada 100 mil habitantes. É uma doença que acomete pessoas de ambos os sexos, homem e mulher. No Brasil, um estudo realizado por Silva em 2014 demonstrou que em São Paulo a etiologia autoimune da doença é mais prevalente, representando um total de 39% dos casos. Logo depois, com 28%, a paracoccidioide e com 11% relacionada à infecção bacteriana por tuberculose e apenas 7,3% relacionado à adrenoleucodistrofia. A adenalite tuberculosa era a causa mais frequente descritos inicialmente, mas, na atualidade, a doença de Addison autoimune está presente em grande porcentagem. Esse quadro que eu trouxe para vocês mostra as principais manifestações clínicas da doença de Addison. Atualmente, a insuficiência adrenal representa uma condição de risco, pois seu quadro clínico se desenvolve de forma gradativa ao longo dos meses. E o indivíduo pode apresentar uma hiperpigmentação cutânea, fraqueza, distúrbios gastrointestinais, hipercalemia, avidez por sal, aquele indivíduo que vai ter preferência por comida salgada, uma hipoglicemia causada pela diminuição do cortisol sérico, uma hiponatremia, astenia, anorexia, sintomas psiquiátricos como depressão e psicose, redução da libido e hipotensão postural. Essas imagens que eu trouxe para vocês mostram algumas das manifestações clínicas, como a hiperpigmentação bucal e labial, e também uma hiperpigmentação difusa, que é um indivíduo que parece estar bronzeado, como vocês podem observar aí nas palmas das mãos, nos lábios e nas gengivas aí desse indivíduo.
Bom, a glândula adrenal, ela é responsável aí por produzir os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os androgênios. Então, se está ocorrendo a insuficiência adrenal primária, é porque o cortisol está baixo. A adrenal, ela não está produzindo cortisol e o ACTH está alto, tentando aí estimular essa glândula adrenal que está aí por funcionante. Os mineralocorticoides, eles têm a função de manter a pressão arterial sistêmica adequada, nem com hipertensão, nem com hipotensão. Então, se o indivíduo ele apresenta uma deficiência aí desse mineralocorticoide, ele vai apresentar um quadro, gente, de tontura, avidez por sal, hipotensão postural, pode ter também desidratação e pode evoluir aí para uma hiponatremia e hipercalemia. Já quando ocorre um quadro aí de diminuição de glicocorticoides, a gente vai observar um quadro de fadiga, perda de peso, astenia, anorexia, presença de náuseas também e vômitos. Já quando ocorre a deficiência do hormônio androgênio, o homem pode perceber aí a diminuição na necessidade de fazer barba, porque vai ocorrer aí uma queda de pelos, uma diminuição da libido e a pele seca. Então, gente, a deficiência desses 3 hormônios, ele apresenta um quadro misto de sintomas, como vocês podem perceber. E esse quadro, gente, ele leva a óbito se não for diagnosticado. Me chamo Josimeire e eu vou dar sequência na nossa apresentação com o diagnóstico laboratorial da doença de Addison. Falando um pouquinho sobre a dosagem de cortisol, essa dosagem do cortisol basal, ela deve ser feita entre 8 e as 9 da manhã e ela pode ser útil como um exame inicial, né? E os valores referência para ela é maior ou igual que a 5 microgramas por decilitro, ela confirma-se insuficiência adrenal. E menor ou igual a 19 microgramas por decilitro, ela afasta-se da insuficiência adrenal. Já no caso da dosagem do hormônio adrenocorticotrófico plasmático, o valor normal ele varia entre 10 e 60 picogramas por mililitros. Já na doença de Addison, né, os níveis do adrenocorticotrófico plasmático, ele invariavelmente excedem de 100 picogramas por mililitros, podendo chegar até 4.000 picogramas por mililitros ou até mais. Falando um pouquinho sobre o teste de estimulação rápida com o adrenocorticotrófico, ele colhe-se a amostra para o cortisol sérrico, administrando por via intramuscular ou endovenosa 250 microgramas de adrenocorticotrófico humano sintético e acaba-se dosando-se novamente após 30 a 60 minutos. Essa dose de adrenocorticotrófico, ela é suprafisiológica e permite avaliar a integridade funcional dos adrenais, fornecendo uma noção indireta da função hipotálamo-hipofisária. Já nos testes de hipoglicemia induzida pela insulina ou teste de tolerância à insulina, ele é tido como teste padrão ouro, que ele vai avaliar, né, a suspeita da insuficiência adrenal secundária, que é, no caso, uma baixa reserva hipofisária. Vai consistir na dosagem do cortisol basal de 30 a 60 minutos após a administração da insulina regular, numa dosagem de 0,05 unidades por quilogramas via endovenosa. E esse teste, ele baseia-se na capacidade de a hipoglicemia induzir, né, uma resposta de estresse do sistema nervoso central, aumentando a liberação da corticotrofina e, consequentemente, a secreção do hormônio adrenocorticotrófico e do cortisol.
Falando um pouquinho sobre os marcadores imunológicos, a gente tem o anticórtex adrenal, que é o ACA, que ele corresponde a marcadores sensíveis e específicos do processo autoimune destrutivo. Os ACA são imunoglobulinas da classe G, convencionalmente detectadas através da imunofluorescência indireta. E estes estão presentes no soro de 60% a 80% dos portadores da doença de Addison de etiologia idiopática. Isso acontece principalmente no sexo feminino. Além de apresentar sensibilidade e especificidade comparáveis à imunofluorescência indireta, a IF e a PAIP, ela tem uma certa vantagem de dispensar o uso de microscópios de imunofluorescência. Tanto a IF como a PAIF são semi-quantitativas e sofrem interferências de qualidade do tecido adrenocortical. Dando continuidade ao nosso assunto, eu vou falar agora sobre os marcadores. Os anticórtex adrenal são imunoglobulinas da classe G, normalmente detectados através da imunofluorescência indireta. Além da imunofluorescência indireta, outras técnicas são utilizadas para detectar o anticórtex adrenal. Entre elas temos o ELISA, o radioimunoensaio e a técnica da proteína A imunoperoxidase. Essa, por sua vez, além de apresentar alta sensibilidade e especificidade comparada à imunofluorescência indireta, tem a vantagem de dispensar o uso do microscópio e da imunofluorescência e de permitir o estoque por longo prazo das lâminas. Tanto a imunofluorescência como a proteína A peroxidase são semi-quantitativos e sofrem interferência da qualidade do tecido adrenocortical utilizado. Isso vai depender do soro da lipemia e dos anticorpos antimitocondriais e dos antirribossomais, fatores que tornam difícil a diferenciação entre um fraco positivo e um negativo. Falando agora sobre o tratamento mais utilizado para a doença de Addison baseia-se na reposição dos glicocorticoides, e o principal deles é a hidrocortisona, 100 mg, que é utilizada de modo endovenoso de 6 em 6 horas por 24 horas. Quando o paciente apresenta alteração do quadro dele, que ele fica estável, essa dosagem é reduzida para 50 mg, também endovenosa, por um período de 6 em 6 horas. E a partir do quarto ou quinto dia, inicia-se a prednisona de 5 mg ao dia. Quando o paciente não apresenta uma melhora na pressão, quando está com fatores de hipotensão ainda ácidos, o médico normalmente indica que o tratamento inicie com mineracorticoides. Quando necessário também, faz a aquisição do tratamento para fluoroxcortisona de 0,1 mg por um período de 12 horas. Outro fator bem interessante também utilizado nesses casos são as medidas gerais de suporte, que primeiro baseia-se em corrigir a depressão de volume e desidratação com soro fisiológico a 0,9%, administração de 2 litros de soro por hora até a estabilização do paciente, e após a estabilização indica que ele faça uso de 3 a 4 litros ao dia, só para o processo de manutenção. Indica-se também corrigir hipoglicemia com glicose a 50% em bulos e avaliar e corrigir infecções e outros fatores precipitantes. Nesse slide nós vemos as nossas referências. E como foi solicitado por nossa professora fazer 2 questões, nós fizemos e aqui deixamos a primeira, que nos diz qual a explicação para a modificação da coloração da pele do paciente e a hiperpigmentação das mucosas. Temos 4 alternativas e em sala vamos discuti-las. E a segunda pergunta nos diz: o paciente com a doença de Addison apresenta quadro de hipoglicemia devido? E temos aí mais 4 alternativas que vamos na sala debater e mostrar qual é a alternativa verdadeira. Por fim, temos aí agora as pessoas que participaram da elaboração desse trabalho, que é composto por Josimeire Barbosa, Júlia Barbosa, Marla, Andressa e eu, Roger Anjos. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.